A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje estamos alegres, né? Eu realmente estou nervosa, né? Mas estamos alegres porque quando eu entrei aqui, eu estava muito nervosa. Minha irmã sabe, a semana toda aí a gente vê os irmãos, não, vai dar certo, que isso? Você, meu pastor, Carlos, Claudinha. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre fervor espiritual. Então, meus irmãos, hoje vai queimar. Deixa o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. O fogo do Espírito Santo está nos nossos corações hoje. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, Pai querido, louvado seja teu santo nome. Bendito seja a tua presença, Senhor, aqui neste lugar, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de acordarmos hoje, Senhor. Levantarmos os nossos olhos, meu Pai, o nosso louvor a Ti. Obrigado porque o Senhor fez esse dia, meu Deus. Peço a Ti agora, Senhor Jesus, que todos que vão ouvir o estudo, a palavra, Senhor, que o Senhor deixe o coração aberto para que eles ouçam, para que eles meditem, meu Pai, e deixe o Teu fogo, o fogo do Santo Espírito Santo entrar nos corações, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida. Tu sabes, meu Pai, que não sou digna de estar aqui, mas pela Tua misericórdia o Senhor vai me usar, meu Pai. Tira a covardia, tira o nervosismo, tira tudo do meu eu, Senhor. Que eu, Senhor Jesus, venha estar lá no chão e o Senhor venha estar pronto para me usar, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos o estudo nas Tuas mãos e a pregação da Tua palavra. E que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, eu primeiramente, eu queria falar uma coisa para os irmãos. Aqui todo mundo foi no churrasco, né? Do dia 19, né? Então, uma certa hora, a gente estava ali, eu e o Max, né? Que eu fiquei perto da churrasqueira, né? Então, eu via o Max alimentando, né? O carvão, né? Não, o combustível, deixava o álcool, né? Lá para pegar fogo no carvão, né? E teve uma hora que eu queria comer mais asa, né? Aí o Max falou assim, Janete, não tem mais álcool para alimentar o carvão, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí a gente tirou as asas, né, e deixou para lá. Então eu quero dar essa introdução, meus irmãos, para dizer que a gente pode ser comparado ao carvão. Pode ser comparado ao carvão, porque se a gente não tiver o combustível, o carvão não vai pegar fogo. Ele só vai servir... é cinzas, né? O que a gente faz com as cinzas? A gente joga fora, né? Então, eu trouxe isso porque, como o estudo é sobre fervor espiritual, meus irmãos, mais uma vez, os visitantes, me perdoem, que eu estou muito nervosa, mas me perdoe mesmo se eu falar alguma coisa, meu pastor, meu irmão, podem me corrigir, tá bom? Então, meus irmãos, a gente vai falar sobre fervor espiritual hoje. O que acontece se não tiver o combustível, né, para acender o carvão? Ele vai apagar. E aí, Deus, no Antigo Testamento, ele se revelava ao seu povo através da teofania. Então, nós vamos ler lá em Levítico 6, 8, 13. A teofania, né, é uma manifestação do próprio Deus. É uma forma simbólica de Deus se revelar, como foi na ocasião em que Deus selou a aliança com Abraão, né? Onde, lá em Gênesis 15, 17, ele não precisa abrir, o forno de fumaça e a tocha de fogo, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, que está em Êxodo 13, 21, 22. Podemos? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar.
Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus irmãos, na lei do holocausto, quando Deus construiu o templo e o tabernáculo, o fogo que acendeu o altar, ele vinha da onde? Vinha do céu, né? Isso significa que Deus acendeu no meio do seu povo o fogo da sua presença, que é quando a gente recebe o Espírito Santo vem como fogo no nosso coração, né? Uma das principais funções dos sacerdotes era não deixar esse fogo apagar. Acredito que não era só essa, né, Cleiton? Eram várias, né, funções, né? Mas uma delas, né, era não deixar o fogo se apagar. Meus irmãos, é porque eu sou muito difícil de entender as coisas, sabe? Mas, Cleiton, o sacerdote, à noite, eles pegavam as carcaças dos animais, não é isso? Bom, olha só, como é que funcionava. O sacerdote ele tinha que renovar durante todo o tempo, tá, esse fogo. Então ele tinha que ser alimentado. Havia um azeite que era específico para isso, um óleo que era específico para isso, e o fogo ficava ardendo o tempo todo. Mas haviam as pás, né, que foram construídas, inclusive, para esse fim, e o sacerdote, quando toda a carcaça ela era consumida pelo fogo, ele recolhia as cinzas, e essas cinzas eram lançadas em um lugar ermo, tá, fora do arraial. Era assim que funcionava. Então havia um sistema, tá, de uma responsabilidade que os próprios sacerdotes é quem cuidavam dessa parte. Tá? Então, você tinha ali o tempo todo o fogo ardendo no altar, você tinha os holocaustos que eram apresentados, e no final, ao serem totalmente consumidos, tá? Porque o fogo consumia inclusive também os ossos, aí essas cinzas eram recolhidas com essas pás que foram feitas especificamente para isso e eram lançados em um lugar fora do arraial. Amém. Tá? Mas era uma missão do sacerdote. Isso, sim, né? Tá? Como é a missão dos sacerdotes? Como nós somos sacerdotes de Deus hoje, né? Porque a gente tem que levar a palavra de Deus, né? E esse fogo, que é o Espírito Santo representado, né, dentro de nós, para a gente poder levar, né, tudo que de ruim na gente, né, nosso orgulho, tudo que tem de ruim na gente, a gente levar para fora do arraial, né, e deixar só o fogo, né? Isso foi o que eu entendi. Obrigado, meu pastor. E a lei do holocausto, ela é uma ordem, né? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o espírito. Então, eu entendo, né, que no Novo Testamento, né, para a gente não deixar esse fogo apagar. Com o quê? Aí eu vou ler agora. Nós devemos manter essa chama acesa. O grande problema hoje, meus irmãos, da falta do fervor espiritual, é porque a gente, assim, eu acho que cada um aqui já viveu um momento que a gente deixou o nosso fogo apagar, né? Devido às lutas, devido ao desânimo, devido até à incredulidade, né, das pessoas, a gente vai desanimando, porque a gente não precisa fazer nada, né, para esse fogo apagar, né, vai se esfriando. A gente já passou, alguns aqui, eu, assim, já passei por um deserto muito grande, né, e aí, todas as vezes, assim, a gente tem que não deixar essa chama acesa, não deixar essa chama apagar, sempre se manter com a chama acesa, né? Todos os dias para a gente cristão é um recomeço, né? Mas o que significa ser fervoroso? No dicionário tem o significado que é a ação de ferver, grande calor, brasa, pegando fogo. A gente tem que estar pegando fogo com a palavra de Deus, né? A gente tem que estar sempre ali meditando nas escrituras, orando, buscando a Deus de todo o nosso entendimento, né?
Ser fervoroso é ser intenso. E também é um mandamento. Em Romanos 12, 11, diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Servindo a quem? Servindo ao Senhor. Fervor, pegando brasa mesmo para servir a obra de Deus, né? Mas o que diminui na nossa vida o fervor? É a falta da leitura da palavra e da oração. Não tem jeito, meus irmãos. Não tem jeito. A gente pode saber a Bíblia do começo até o fim, fazer faculdade de teologia, ter uma boa dicção, ter tudo, né, da sua inteligência humana. Mas se a gente não tiver a leitura da palavra, a oração, não vamos conseguir, meus irmãos, ter esse fervor espiritual no nosso coração, né? Então, é a falta da leitura da palavra e da oração, a negligência com a palavra de Deus. Isso, quando o Cleito falou fervor espiritual, eu até imaginava, falei, não, eu tenho um fervor espiritual. Mas quando eu fui ler, não tem. Por quê, meu irmão? Porque às vezes a gente tem a negligência com a leitura. As pessoas que me conhecem aqui sabem que eu gosto muito de filme, de série, e às vezes a gente perde 3 horas de filmes, né? Olhando a televisão, que a gente poderia estar ganhando com a palavra de Deus. Então, serviu para mim também, né? A distração, né? O cansaço. Meus irmãos, o cansaço. Eu agora que estou trabalhando, né? Graças a Deus, meus irmãos, é muito difícil. É uma luta, porque eu acordo 5 da manhã, então eu tenho que acordar mais cedo para poder meditar na palavra. E às vezes não dá, meu irmão, não dá não. Aí o que acontece? Só deixo para o outro dia. Entendeu? Isso é uma negligência, né? Porque Deus abençoou tanto, né? Deu o bom para mim, né? Que era o meu trabalho que eu estava pedindo tanto, e agora eu estou com essa negligência, né? Então, não podemos, né, fazer isso. Então, e os irmãos... e também tem, os irmãos, lembra quando fomos resgatados por Cristo? A chama do primeiro amor ardia, a gente queria falar para todo mundo, né, da palavra. Nossa, eu falava para minha mãe, falava, não, mãe, você tem que vir, olha que maravilha. E agora, meus irmãos? E agora? A gente deixou a chama, né, desse primeiro amor apagar? Então, falei isso, né? Como eu falei anteriormente, a negligência na leitura da palavra, e também os irmãos podem observar, né, que todo crente que ora pouco, né, que não lê a palavra, é um crente desanimado. Isso já aconteceu comigo. É um crente prostrado, é um frequentador de igreja, né? É um religioso, né? Porque não fixou a palavra no nosso coração, né? Então a gente tem que estar vigilante nisso. E os irmãos podem reparar também que a semana que a gente não lemos a palavra, né? A gente não medita, não ora, a gente se sente como? Apagados. O fogo apagou, né? A gente fica como cinzas do carvão, não é isso? Não serve para nada, é jogada fora, né? Aí tem dias que a gente lê mais, ora mais, fica como o quê? Como um tição em chamas, né? Lá, como o tição lá do carvão. Ninguém é capaz de pegar no carvão, né? Porque tá queimando, né? Então, esse fervor é necessário, né, em nossas vidas. Romanos 12, 2. Vamos ler, Romanos 12, 2. Então, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz que devemos buscar sempre uma renovação para que a nossa vida espiritual esteja em dia. Ficar vigilantes também com o desânimo, né, que a gente já falou, porque o desânimo, meus irmãos, ele é muito ruim, porque a gente começa, mas a gente não consegue. A gente não consegue continuar. É desanimar e parar. Então, acredito que a gente fica morno, né? A gente fica morno, fica naquele estado ali complicado, né? Olhar para as circunstâncias, né? Ficar desanimado mesmo, prostrado. Pode falar, minha irmã. Romanos 12, 2. E aí você foi para o 11, mas aí eu dei uma olhada aqui, que realmente está dentro do contexto que você está falando, que diz, né, que não se amoldem, 12, 2, Romanos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Realmente, né, a gente tem que ter esse cuidado de não se moldar ao padrão do mundo, porque
Eu sempre tenho por hábito dizer, o mundo, ele é visível. E o mundo espiritual é algo que nós apenas, estando unido com Deus, buscando, é algo que é sentido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado realmente é muito fácil se amoldar ao padrão do mundo. É muito fácil. E com isso, essa brasa vai se apagando, porque o mundo está tudo aí, é tudo lindo, é tudo fácil, tem sempre caminhos para cortar, né? A porta é larga, então realmente a gente tem que ter esse cuidado de não se amoldar ao padrão do mundo. É uma luta diária, não é nem diária, é horária. É uma luta horária, toda hora. Quando pensa que não, peraí, não é assim, mas quando a gente vê, a gente já fez, e realmente é uma vigilância total. Amém, minha irmã. Aleluia. Meus amados, essa parte que a Janete está tocando, ela é extremamente importante, porque nós associamos fervor espiritual a temperamento, né? Então, ou seja, pessoa fervorosa, ela tem que sair pulando, ela tem que sair, né, saltando, enfim. E não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia não nos ensina isso. Fervor espiritual não tem a ver com o seu temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento mais tranquilo, mais calmo, outros são mais espivitados, né? Nós temos pessoas aqui assim, né? Então, elas reagem de acordo com o seu temperamento. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que esse fervor ele tem que ser constante no teu espírito. Então, é uma coisa que parte de dentro para fora. Uma obra que o Espírito Santo faz na sua vida, mexe com você, mas a partir do momento que você se dispõe para isso, tá? Você tem que se dispor. Veja bem, isso é decisório. Decisório. Desânimo vai atacar qualquer um de nós aqui. Não tem pastor, não tem presbítero, diácono, ancião. Não tem. O desânimo ataca qualquer um de nós, porque somos carnais, somos carne. Então, é importante que a gente tenha em mente o seguinte, agora, ficar na prostração, ficar ali acuado, né, pelo desânimo, é decisório. É decisório. Você toma a decisão de sair do desânimo ou continuar nele. Então, é isso que o texto bíblico trata. Então, quando você tem a sua vida totalmente controlada por Deus, o desânimo vai te atacar. Os problemas estão aí, meus irmãos. Estamos num mundo cheio de problemas. Nossas vidas são cheias de lutas. Não tem um aqui dentro que está isento disso, que não tenha luta na sua vida. Todos nós aqui temos, né? E à medida que essas lutas se asseveram, elas vão ficando mais acentuadas, tá? O desânimo pode acontecer em qualquer momento. Agora, importante demais o que a irmã Helena falou. Não é uma coisa mensal, anual, mas é o tempo todo, é constante. E nós temos que ter essa posição no nosso coração, o seguinte, o desânimo chegou, não estou nem um pouquinho a fim de ler a Bíblia. Irmãos, já aconteceu comigo, então com certeza aconteceu com todos vocês aqui. Não quero orar agora, não sinto vontade de orar. Irmãos, é decisório. Como amar é decisório. O pessoal acha que amor vem sei lá, alguma coisa do céu que cai em cima de você. Estou amando agora. Não é assim que funciona, é decisório. A Bíblia nos ordena a amar o nosso próximo. Então, decisório. Então, todas essas questões dependem apenas da nossa vontade, daquilo que nós decidimos. Então, se decidimos não deixar o desânimo tomar conta de nós, você vai sacudir a poeira de cima de você, e você vai se ajoelhar, e você vai falar com o teu Deus, e Deus vai ouvir a tua oração. Tá? Davi passou por N momentos assim, tá? Mas ele chegava e falava assim, minha alma clame a Deus, adore a Deus. Ele ordenava a alma dele, ame a Deus, adore a Deus, louve a minha alma a Deus. Ele dava ordem para ele mesmo. Então é isso que nós temos que fazer conosco. Amém? Então é muito importante que ela está colocando aqui, que a questão do fervor espiritual, tá, é algo decisório. Você decide caminhar nessa direção. Amém? Amém, meu pastor. E então, é como o pastor falou, e ele fala sempre aqui, que é cultivar uma vida de oração. É todos os dias mesmo, como ele falou, adoração
e meditação na palavra. Não tem como, meus irmãos, não tem. Esses três é o principal para você manter esse fervor espiritual. Não nos afastar da fonte original do calor, que é a presença de Deus. Isaías 35:3 diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Então é isso, meus irmãos, é joelho no chão mesmo, é clamando ao Senhor Jesus para nunca a gente se afastar desse fogo que é o Espírito Santo. É como o pastor falou, dá um desânimo, mas a gente tem que ir, não importa, né, o tempo, é 1 hora de oração, 10, 20 minutos, 5 minutos, o importante é entregar nossas vidas todos os dias, como a irmã Helena falou. Esse mundo ele é muito convidativo. Ele é muito convidativo, ele arma as ciladas para a gente voltar a olhar para o passado, porque a gente sabe que cada dia mais, né? Cada dia mais tá difícil a caminhada, é muita perseguição, perseguição no nosso campo mesmo, familiar, dentro do nosso coração, com o nosso marido, colegas do trabalho. Não, isso daqui não tem nada a ver, não. Que isso? Deus é amor. Não, você pode ir. Assim, meus irmãos, a gente tem que ser vigilante. Pode falar. Amém. É só para corroborar o que eu acabei de falar agora aqui. Esse texto que você trouxe, tá? Olha o que diz o texto. Ó, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Tá? A gente pensa sempre assim, em relação ao outro, né? Você fazer isso com o outro. Não, meus irmãos, não só com o outro, fazer contigo mesmo. Porque lá embaixo, no versículo seguinte, diz: dizei aos turbados de coração, sede fortes. Então, é para dizer para você mesmo, você está com o coração turbado, o coração angustiado, eu vou ser forte agora, Senhor, me dá a tua graça, me dá o teu poder. Gente, Deus é o nosso maior companheiro, é o nosso maior amigo. A palavra dele diz que ele é o nosso ajudador, tá? Ele é aquele que nos sustenta com a destra fiel. Então, se você está cansado, abatido, desanimado, você olha para o céu, diz para Deus, Deus, me ajuda agora, e Ele vai te ajudar, e você vai se erguer, e você vai se animar, e você vai continuar. O texto sagrado está dizendo aqui, ó, dizei aos turbados de coração, sede fortes, vocês são fortes, porque nós estamos firmados, não em nós mesmos, mas no nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, meu pastor. Sempre em Apocalipse 3, não precisa abrir não, meus irmãos, eu vou ler. Em Apocalipse 3,16 diz: assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então eu acredito também, a mornidão espiritual também acredito que desagrada o coração de Deus. Como eu falei anteriormente, é aquele crente prostrado, aquele coração assim, tribulado, né? Perdoa, meus irmãos, se eu for falar alguma coisa aqui. Por exemplo, no nosso culto de oração, nosso pastor, irmã Isabel também falou isso. Meus irmãos, eu gosto tanto de orar. Meus irmãos, eu amo orar. Às vezes eu até fico pensando, meu Deus, eu queria continuar mais orando aqui no culto de oração, dá vontade de passar, mas aí eu fico pensando, meu Deus, tem um outro irmão, né, para orar. Então é tão bom orar, porque orar não precisa de nada, né, a gente lê, né, decorar nem nada, é o que vem no seu coração, né. Então, me perdoe, meus irmãos, que eu estou falando isso, porque para os irmãos terem mais fervor espiritual, chegar aqui, pode ser 1, 2 ou 3, mas o mais importante é que Jesus está aqui, entendeu, meus irmãos? Jesus está aqui, ouvindo nossa oração, né? Deus tem respondido nossas orações, né? Olha, eu tenho falado do nosso culto de oração. Não, meus irmãos, quero ir lá no culto de oração. Vamos, meu irmão, vamos no culto de oração, porque Deus responde, mesmo que não seja na sua hora, Deus vai responder. E aí, em Apocalipse 3,16, Deus não quer que a gente seja morno, né? Morno serve para quê? Para nada, né? Não é nem frio, nem é quente, né, meus irmãos? Então, é a mornidão. Eu acho que é o pior estado, né, que a gente pode ficar, né? E aí, meus irmãos, eu escrevi aqui. Eu vou falar rapidinho. 4 motivos que apagam a presença de Deus em nossas vidas. É um resumo, rapidinho.
Primeiro, a falta do combustível com a leitura da palavra e o relacionamento com Deus. Já falamos aqui. Temos que ter relacionamento com Deus, né? Como a gente tem com o nosso irmão, né? Que a gente liga, eu ligo para a Lupa, ligo para a Claudinha liga para mim, né? Eu falo com a Isabel, a gente ali, porque a gente ouvindo elas falarem, a gente se sente como, eu tenho um relacionamento, ela vai me entender. E com Deus também, fechar a porta do seu quarto, né? E orar a Deus que Ele vai te ouvir, né? Vai suprir suas necessidades. E o 2 é infidelidade espiritual. Quando os valores do mundo se tornam mais importantes que os valores espirituais. A faculdade, o trabalho, o cuidado do filho, né? O cuidado das coisas da casa, né? Eu falo por mim mesma, às vezes mas eu tenho que fazer a comida para o Emerson já está chegando e eu tenho que lavar meu uniforme. Então, isso tudo, né, vai tirando a gente os valores do mundo, porque isso é valor do mundo. A gente tem que cuidar, mas primeiramente a gente tem que, né, buscar a Deus. E o 3, meus irmãos, que eu acho que assim, é muito importante, é o pecado encoberto. É não reconhecer o pecado ou tratá-los como pecado de estimação. Você sabe que você está errado, né? Pecando, mas não. Fala, não, Deus perdoa. Meu marido Emerson fala isso. Não, Janete, mas Deus perdoa até um assassino. Ele não vai perdoar essa mentirinha? Não vai perdoar esse pecado de estimação que a gente fica ali, né, no coração? Não é, né, meus irmãos? Isso daí acredito que é uma barreira na nossa oração, né? Com aquele pecado. A gente vai pecar. Todo mundo aqui pecou, vai pecar hoje, mas a gente vai confessar. Senhor, olha, eu pequei, então o Senhor me perdoa. É pedir pecado e não fazer mais, né? E não tentar, Pode. Só um pouquinho. E principalmente isso que você está falando, nas horas que a gente vai orar, toda aquela mentirinha, né? Que a gente, eu não menti, eu omiti. Na hora que você vai orar, o bichinho fica te cochichando. E aquilo que você fez? Então não adianta. Quando você realmente quer ter uma ligação com Deus, realmente orar, você tem que estar com o teu coração limpo, né? Para você chegar e falar com Deus. Porque toda hora aquela coisinha encoberta, ela vai ficar te incomodando e vai até atrapalhar a tua oração. Bebel, e atrapalha mesmo, gente. Olha, atrapalha, porque eu tive um desânimo aqui com uma pessoa da igreja. Eu falava para a Claudinha e para a Luana, não estou conseguindo orar. A Luana e a Claudinha falaram, você tem que ir lá, você tem que falar. E eu fui, confessei o meu pecado, que eu estava com o meu coração. Meu Deus do céu, parece que a minha oração não subia, irmã Helena. Olha, quando eu falei isso, pode perceber, os irmãos que sabem, olha, Deus abriu a porta. Nossa, é assim, você junta uma coisa com a outra, né? Fala, meu Senhor Jesus, só porque eu não estava confessando aquele pecado. Como pode, meus irmãos, eu estar aqui dentro da igreja e com mágoa do meu irmão? Fui até ele, falei, ele me entendeu, me amou, orou junto comigo. Então, isso daí é maravilhoso você confessar. Isso é um pecado, você, né, ter mágoa de uma pessoa. E aí foi isso, né? Aí já falamos, né, que do pecado encoberto, a ausência de uma vida de oração também, né? A oração é a chave de tudo, né? É o oxigênio da nossa vida. Aí eu coloquei aqui 4 formas de manter a presença de Deus acesa na sua vida. É um resumo, meus irmãos. Leitura e meditação na palavra. Já falamos, né? Vida de oração. Adorar a Deus, né, com hinos. E também servir a Ele dentro da nossa igreja. Porque às vezes a gente quer servir lá fora, né? Fazer o bem lá fora, pregar lá fora. Mas vamos vir aqui, né? Perguntar, Cleito, o que você está precisando? É a obra do Senhor. Precisando varrer aqui, está precisando que a gente vá. Muitas das vezes alguns irmãos fazem isso. Vai no mercado, compra isso, ajuda a Bebel, né? E servir na igreja também que a gente congrega, né? Na nossa vida diária, né? A presença de Deus deve ser buscada diariamente. Salmo 105:4 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente.
É isso, meus irmãos, não tem outro jeito. É buscar Deus em todas as circunstâncias. É no vale, é na alegria, é no choro, é nas vitórias. Buscar Deus diariamente, meus irmãos. Vamos manter esse fervor espiritual dentro de nós. É ser cheio do fogo do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. Não vamos dar brecha para que o inimigo nos afaste da presença de Deus. É isso, meus irmãos. Eu peço mais uma vez perdão pelo meu nervosismo, tá? E que Deus abençoe a cada um, que Deus possa tá colocando no coração de vocês, né, esse fervor espiritual, para que a gente não deixe essa chama apagar, tá bom, meus irmãos? Obrigada. Obrigada a oportunidade. Amém.